Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 15, versículo 16. Quando você achar, diz amém. Esta noite eu quero falar sobre o envio do Senhor. Deus nos envia no sentido ministerial, Deus nos envia no sentido profissional, Deus nos envia no sentido familiar, Deus nos envia para tantas missões da nossa vida, Deus nos envia sempre com um propósito, Deus nos envia para muitas vezes até passar por tribulação. No momento que eu estava em 2011, escrevendo o meu livro que lancei em 2012, porque Deus nos coloca à prova, Deus estava falando muito isso comigo. Muitas vezes eu envio meus filhos para passar por algumas lutas, e muitas vezes a gente se pergunta, e eu digo ali no livro, por que Deus eu passo por isso? Por que eu tenho que passar por aquilo? Por que tantas provas na minha vida? E Deus então me levou na época ao Salmo 66, que é a base toda bíblica daquele livro, e eu aprendi com Deus que muitas vezes o propósito de Deus é forjar o nosso caráter, é tratar o nosso coração, e muitas vezes a prova é a forma onde nós vamos ter crescimento, é o momento onde nós vamos mais estar diante de um laboratório de Deus, sendo capacitados, treinados, forjados, em todos os sentidos da nossa vida, porque muitas vezes uma área da nossa vida nos forja naquela área, mas quando nós passamos por uma prova, todas as nossas áreas da nossa vida estão envolvidas naquela prova, não é verdade? E assim todas as nossas áreas da nossa vida são forjadas, são capacitadas, são treinadas. Então eu creio que Deus, Ele nos envia para vários propósitos da nossa vida, muitas vezes mesmo sem nós queremos, Deus está nos enviando, Deus está nos colocando. Sabe, quando aqueles homens falaram, se o Senhor quiser eu vou, lembra na fornalha? Mas eles estavam sendo enviados para a fornalha. Eles não foram para a fornalha porque eles falaram, eu vou lá de alegre entrar na fornalha e vou ver o que vai dar. Não, eles foram enviados, e naquele momento Deus os poupou. Da mesma forma Daniel foi enviado para as covas dos leões, naquele momento Deus o poupou. Deus nos coloca em prova, não no propósito de nos reprovar, quantos crentes, amém? Mas nos propósitos de nos treinar, de nos aprovar, de nos limpar, de nos podar. Muitas vezes você vai ensinar um filho teu a dirigir, e você vai colocar o teu filho no trânsito, e daí aquele teu filho fala, você não tem amor a mim não, você vai me colocar no trânsito, você vai me colocar numa situação difícil. Claro, é na hora dos momentos de maior prova, onde se faz os maiores vencedores. Se você só for ensinar alguém a dirigir numa estrada de terra, simples, num lugar fácil, aquela pessoa, o dia que ela pegar o trânsito de uma avenida, ela vai bater o carro. Mas um dia que você ensina aquela pessoa e faz aquela pessoa passar por uma prova, e aquela pessoa consegue vencer, na hora que aquela prova aparecer de novo, ela vai tirar de letra. E Deus muitas vezes nos faz passar por situações que nós não sabemos como reagir. Nós não sabemos como reagir agora, irmãos, mas lá na frente nós vamos entender, porque Deus está forjando o nosso caráter e gerando em nós maturidade, gerando em nós, sabe, o crescimento na palavra, o crescimento no Senhor. O Senhor não quer que a gente cresça desproporcional. Imagine, irmão, se você tivesse um braço de 1 metro e o outro braço de 30 centímetros, sabe, Deus não quer que você cresça, nem eu cresça desproporcional. Por isso que muitas vezes Deus nos coloca numa prova, para que a gente possa crescer proporcionalmente, para que a gente possa entrar no propósito espiritual. E a Bíblia nos ensina algo muito interessante. Quando você achar, se você já achou, diz amém. Amém? Se você não achou, leia aqui comigo. É interessante, eu vou ler nessa versão. Vós não me escolhestes a mim. Algumas versões dizem assim, não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, eu vos escolhi e vos designei. Outras versões vai dizer, eu vos nomeei. Olha, interessante, né? Por que Deus nos chama pelo nome? Até porque muitas vezes Ele vai nos enviar, então Ele precisa saber quem Ele vai enviar, para que você vá e possa dar fruto. Sabe, irmão, você está passando por uma tribulação, Deus quer que você dê fruto no meio da tribulação. Você está sendo enviado no ministério, Deus quer que você dê fruto no ministério. Nenhum momento Deus vai enviar você para te reprovar, pelo contrário, eu vos designei, eu vos nomeei para que você vá, ou seja, envio, comissionamento, e dê frutos, plural.
Ou seja, a perspectiva nossa é ter um sucesso. A perspectiva de Deus é ter várias probabilidades de sucesso. Nós vamos olhar uma situação e vamos pensar, eu vou vencer e minha família vai vencer. Deus está dizendo, não, a tua família vai vencer, tua vida espiritual vai vencer, teu ministério vai vencer, teu físico vai vencer. Eu vou fazer com que dê frutos. Amém, irmão? Sabe, irmão, se a gente não passa por um momento de envio de Deus, a gente não vê o que é fruto, não é verdade? Se a gente muitas vezes não é colocado à prova, a gente não cresce. E muitas vezes a prova, ela vai fazer a gente crescer, ela vai fazer a gente amadurecer, ela vai fazer a gente ter outra perspectiva a nível de visão, e digo de visão física também, mas espiritual, daquilo que Deus tem como propósito naquilo. Então, quando eu estava lendo esse texto, vá dar frutos, e o vosso fruto permaneça. É interessante que está conjunto aí, a palavra no plural, agora já entra no singular, no sentido que o fruto, todos vão permanecer, mas tem um sentido espiritual, que Deus não está de olho só nos frutos, mas Ele está de olho na qualidade de cada detalhe da nossa vida, de cada detalhe que nós reagimos, de cada forma que nós nos comportamos no meio da prova. Ele diz que nós vamos dar frutos, mas quando Ele diz o vosso fruto, Ele diz, eu estou olhando o geral, mas eu estou olhando o específico, no sentido de estar olhando cada área da tua vida. Sabe, irmão, você muitas vezes está passando por uma prova e pode dizer assim, Deus não está me vendo. Está vendo sim. Pastor, mas Deus tem tanta gente para cuidar, eu tenho tanta coisa, Deus deve estar pensando nas minhas coisas maiores. Não, irmão, Deus está te abençoando com coisas grandes, mas Deus, Ele está olhando também para as coisas pequenas. Deus está tratando cada área da tua vida, para que o vosso fruto, aquela área, aquele departamento, aquela situação permaneça. A fim, diga comigo, a fim. Diga comigo, tudo tem um propósito. Nada Deus faz sem propósito, queridos. Nada. Sabia disso? Tudo Deus tem um propósito. Sabe, Martinho, aquele texto que a Bíblia diz que não cai um fio de cabelo, se o Senhor não permitir. E a Bíblia também fala que não passará nem um tio, nem uma vírgula da palavra de Deus. Ou seja, a fim de... Qual é o propósito, qual é o objetivo, onde tudo isso vai acarretar, por que eu estou passando, pastor, por esse problema, por que Deus me enviou, por que Deus está olhando para cada uma da área da minha vida, para quê? Para gerar em você um novo relacionamento com Ele. Deus quer te dar um novo relacionamento, enquanto haver barreira, Ele não pode trabalhar. Tem que haver intimidade, então tudo isso é por causa da intimidade, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai, ou seja, relacionamento, em meu nome eu vos concedo. Amém? Deus tem um propósito de nos tornar mais perto de Deus. Pastor, por que eu estou passando por aquilo? Deus quer você mais perto. Deus quer você mais perto. Sabe, irmão, Deus quer você mais perto. Sabe, irmã, Deus quer você mais perto. 2016, Deus quer você mais perto. Deus quer você mais perto. Então, por isso, Deus trabalha com esse texto tão grande, mas tem grandes verdades aqui, porque Deus quer você mais perto. Amém? Mas a grande pergunta eu quero responder para nós na palavra é: por que muitas vezes há desafios no envio? Se Deus me enviou, por que há tantos desafios no meio do envio? Não é assim que nós muitas vezes nos perguntamos? Poxa, Deus me enviou, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas muitas vezes existem desafios no meio do envio. Muitas vezes no processo da vida tem desafio. No processo profissional tem desafio. Existem desafios no meio da nossa vida. Irmãos, uma vida sem desafio, eu vou dizer para você que é uma vida sem graça. Se a tua vida e a minha vida não tivesse prova, ela não teria graça nenhuma. Sabe, irmãos, imagina você olhar na churrasqueira uma carne muito gostosa, a carne de preferência tua. E aquela carne, ela está suculenta, bem gostosa, maravilhosa, e alguém coloca ela na mesa e corta o primeiro corte no teu prato. E o teu coração está lá, teu estômago está lá, teu olho está lá, e tantas expectativas a respeito daquela carne. O Barranco está com fome, daquela carne. Daí, irmão, você vai cortar a carne, põe na boca, ela está sem sal, sem graça.
toda expectativa foi frustrada. A vida do cristão, ela é feita de desafios. A vida do cristão, quando não tem desafio, é a carne sem sal, não tem graça nenhuma. A vida do cristão é vida de desafio, irmão. Deus não chamou Caleb e tirou ele de uma prova para pôr ele no sossego. Deus tirou ele de uma prova e pôs ele em outra. Deus não tirou Moisés do sossego para pôr ele na prova, tirou ele de uma prova para pôr ele em outra. Então, da mesma forma, na minha vida e na tua vida. Não tem essa, vem para Jesus que os teus problemas vão acabar. Não. Você vai mudar o teu ponto de vista, vai crescer na fé, você diante da fé vai estar maior que os teus problemas. Mas o que vai acontecer quando você vir para Jesus? Desafio, desafio, desafio. Porque talvez a Noemi da Bíblia, hoje é você, mulher de Deus. Talvez a Esther da Bíblia, hoje é você. Talvez você, varão que está me ouvindo, é o Caleb de hoje, que vai ter que esperar tanto tempo para uma bênção acontecer. Talvez você que está me ouvindo hoje é um homem de Deus, é o Moisés dessa geração, é o Davi dessa geração, é o apóstolo Paulo. Deus não usou ninguém sem desafiá-los. Deus não faz coisas grandes para quem é de pessoas de visão pequena. Deus só vai fazer coisas grandes para quem tem visão grande. Deus só vai colocar pessoas em grandes desafios quem tem uma grande visão. Agora você vai chegar numa multinacional e ali precisa de alguém que tem uma visão global. Aí você vai pegar alguém que não tem nenhuma visão, que não tem uma perspectiva, que não tem estudo, que não conhece nada. Você contrataria por um cargo desse? Claro que não. Deus, Ele só vai escolher, irmãos, e só vai enviar pessoas que têm visão. Você, irmã, tem que ser uma mulher de visão. Você, irmão, tem que ser um homem de visão. Deus está colocando visão. Ah, pastor, mas colocou visão, mas está difícil. Pede para Ele colocar colírio. O colírio vai limpar a visão. Ele vai limpar a visão e vai te dar unção. E você vai ver que a unção esmaga o jugo, e você vai ver de uma forma diferente. Eu profetizo esta noite, em nome de Jesus. Ah, pastor, eu quero entrar lá, e eu quero ser alguém na vida. Ah, então, irmão, então você quer ser alguém na vida? Então vamos estudar, então vamos trabalhar, então vamos sair mais cedo, então vamos chegar mais tarde, então vamos estudar. Ah, pastor, minha situação está difícil, irmão? Ah, então vamos arrumar um plano B. Você está trabalhando de segunda a sexta, de sábado, vamos vender um Avon, vamos fazer alguma coisa, vamos mobilizar, sabe, temos que crescer. Deus coloca a gente à prova, para nos aprovar. Sabe, irmãos, Deus sabia que eu e você estaremos vivos em 2016, portanto sabia que nós íamos passar para a crise, no meio da crise. Agora eu te pergunto, como você tem reagido à crise? A crise tem sido algo que está te trazendo oportunidade ou ela está te destruindo? Seja uma mulher de visão, seja um casal de visão, seja um homem de visão. Sabe, na hora das crises é onde apresentam-se as maiores oportunidades. Na hora das dificuldades é onde se apresenta as maiores possibilidades de ampliar a visão. Talvez você, fora de crise, tinha medo de mudança. Agora a crise, olha que legal, ela está te proporcionando a mudança, ela está te obrigando a mudar. Então olha a mudança, veja a mudança. A mudança acontece em você. Quando você muda, o teu mundo muda. E quando Deus nos envia, existem provas. Existem provas, por quê? Porque Deus quer mudar. E para Deus mudar alguma coisa no mundo que eu vivo, Ele tem que me mudar primeiro. E eu preciso ser mudado, você precisa ser mudado. Então Ele muda alguma coisa em nós, para que outras coisas possam começar a mudar. Sabe, irmãos, Deus trata. Deus trata. Sabe, irmãos, imagina uma pessoa orgulhosa. Eu sei que não é você, aqueles que não vieram, fica tranquilo. Aquele irmão que não veio que é orgulhoso, aquela irmã que não veio que é orgulhosa. Pensa nisso. Se Deus desse tudo de bandeja para um orgulhoso. Agora eu te faço uma pergunta, essa pessoa buscaria Deus? Por que muitas vezes Deus coloca um orgulhoso na prova? Quer moer o cara, irmãos. Sabe, irmão, o orgulhoso é a cana. Para sair o caldo tem que passar, tem que tirar, tem que passar de novo, tem que tirar, tem que passar de novo, até sair o caldo. Tem crente que é crente cana. É crente cana.
tem que passar pela prova, tira, passa de novo, não aprendeu, é orgulhoso, você está achando que é você, então vai de novo. Ah, é? Você livrou, agora você não está vindo mais na igreja, porque você já pôs as asinhas de fora, então passa de novo. Então você já está querendo desistir do teu casamento por causa da prova, então passa de novo. Então você não está mais honrando a Deus só porque você ganhou bem, então passa de novo. E Deus vai passar até, irmão, que não vai sair mais nada. E o caldo saiu. É a mesma coisa da azeitona. Senhor, eu quero o teu azeite, Senhor, eu quero a tua unção. Sabe como acontece o azeite? Prensando azeitona. Você quer o azeite? Então vai ser pressionado. Senhor, eu quero a tua glória, eu quero a tua unção. Irmão, unção é azeite. Então a unção esmaga o jugo, mas para vir a unção tem que vir o espremer. O cara tem que espremer. Sabe, irmão, quando você pega a laranja e põe no espremedor, você faz assim, ó. Muitas vezes Deus manda anjos para fazer assim na gente, para a gente aprender, para a gente ali aprender a entrar na linha. Tem que entrar na linha, irmãos. Deus nos faz passar por situações porque Ele conhece o que tem aqui dentro. Ele sabe que a área da nossa vida precisa ser tratado. Sabe que a área da nossa vida precisa de mudança. Que Ele cante contigo, Senhor. Como é que canta? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Tem crente que não, fala, não, Senhor, muda só aquela área. Não, o crente que vai passar pela cana, ele vai ter que dizer, Senhor, tudo que há em mim precisa ser mudado. Quantos crentes, amém? Isaías 41. Quantos querem ser mudados por Deus essa noite? Amém? Nós somos enviados, irmãos, somos enviados como o cordeiro no meio de lobo, somos enviados, não é verdade? Vários envios na Bíblia tem, eu vos envio, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, eu vos envio com a paz. Nós somos enviados, Deus nos colocou neste mundo como enviados, para pregarmos, apregoarmos, levantarmos, ajudarmos, ministrarmos, tratarmos, aconselhar. Deus nos colocou neste mundo com um propósito. E Isaías 41, eu estava lendo ontem aqui na igreja, é muito interessante. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Receba essa palavra sobre o teu coração. Cheguem-se, então falem, chegamos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o seu pé, quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis, ele os entregou a sua espada como pó, e como pragana arrebatada pelo vento ao seu arco, ele os persegue e passa em paz por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Pastor, por que eu estou passando por isso? Porque eu não sei, mas eu sei que Deus está no controle. Eu sei que Deus é o primeiro, Deus é o último. Tua vida está dentro do propósito dEle. Você tem algo a aprender no meio desse envio. Deus te enviou, Deus te deu um ministério, Deus te deu uma prova, Deus te deu uma família, Deus te deu um casamento, Deus te deu um marido que não é fácil, uma esposa que não é fácil, um filho que não é fácil. Deus te enviou e está trabalhando comigo e com você no meio desses envios para tratar o nosso coração. As ilhas ouviram e temeram, os fins da terra tremeram e aproximaram-se e vieram, um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse, esforça-te. E o artífice animou ao ourives, e o caliza com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada. Boa é, então com pregos afirma para que não venham a mover-se. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Sabe o que nós temos que aprender nesse texto? Que nós somos servos. Se nós somos enviados, é para fazer do jeito dele, não do nosso. Você é meu servo. Agora pensa, irmão, você vai enviar alguém e alguém vai começar a exigir. Espera aí, filho, você está sendo enviado e ainda está exigindo? Sabe, irmão, sabe o que quer dizer apoio? Apoio é apoio. Agora você envia alguém para apoiar e o camarada quer ser apoiado.
não tem propósito. Você envia alguém para o camarada aprender a obedecer, chega lá ele quer mandar, mas peraí, você vai mandar um dia, mas aprende a obedecer primeiro. Então uma das coisas interessantes é que Deus nos fez como servo. E aí, pastor, por que eu estou passando por um processo de dificuldade no envio? Porque nós muitas vezes não entendemos que somos servos. E se Deus nos enviou no meio da nossa família é para servir, nos enviou no ministério é para servir, nos enviou no meio da tribulação é para servir o Senhor, no meio daquele problema, no meio daquele trabalho. Agora o camarada passa por um problema e diz, eu estou exigindo Deus, tem que ser assim, tem que ser assim. Não, irmão, quando você é servo, não é assim? Quando você é servo, se te colocarem para você viajar de ônibus, você tem que ir. De avião, você tem que ir. Se é de primeira classe, você vai. Se é de classe econômica, vai. Se você vai viajar lá com as aeromoças lá na geladeira, lá, você tem que ir, não importa. Agora o problema do crente é assim, Senhor, eu quero passar por prova. E determina como Deus quer prová-lo. Não funciona assim, irmãos. Deixa Deus provar. Porque quando você deixa Deus provar, sabe o que acontece? A dor, se tiver dor, passa rápido. Você vai tomar uma injeção lá no seu traseiro. Aqui tem duas moças, né, que dão bastante injeção no traseiro da turma, Irazeni e a Laís. Aí elas são enfermeiras. Aí você vai lá tomar uma injeção e aí com a musculatura tudo rígida. Vai doer mais e vai doer muito depois. O que elas vão falar? Relaxa, porque vai doer pouco e passa rápido. Sabe, irmãos, relaxa. No meio da tua prova, entenda que você é servo. Se você entender que você é servo, a injeção vai ser rápida, vai ter objetivo, vai passar rápido. Se você for teimoso em enrijecer o teu coração, a tua injeção vai doer, você vai sair de lá com a perna inchada, você vai sair de lá mancando, vai dar problema, irmão. Por isso entenda, meu irmão, minha irmã, essa palavra é para mim também. Vamos deixar Deus trabalhar com o nosso caráter. Esse é o culto da vitória. Deus quer nos dar vitória. Pastor, tem prova? Tem. Relaxa a musculatura, a injeção dói, mas passa rápido, e Deus vai ser glorificado em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Versículo 9: Tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes. Olha, irmão, que bênção. Você é um servo, mas você é um escolhido, você é o melhor de Deus. E te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Toma posse dessa palavra. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se indignarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Eu profetizo em nome de Jesus. Não vale a pena ser servo? Passa por batalha, mas a batalha acaba, depois fica a bênção. Olha que tremendo. Buscá-lo-ás, porém não os achará, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo. Profetiza para quem está do seu lado, o que está escrito aí. Não temas, eu te ajudo. Amém? Versículo 15. Eis que farei de ti um trilho novo. Sabe o que Deus está falando? 2016 eu farei na tua vida um caminho novo. Caminho novo. Eu vou trazer coisas novas. Eu vou te enviar para algo, mas vai ser um caminho novo. A tua vida vai ter um caminho novo. Farei de você um trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a pragana. Tu os padejarás e os ventos levará, e o redemoinho os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Resumindo, o Brasil está em crise, a família do outro está em crise, tem problema financeiro, tem problema econômico. Mas se alegra que a tua vida vai ser abençoada. Se alegra que nada vai atingir o teu coração. Vai ter problema, vai ter redemoinho, vai ter tempestade, vai ter confusão, vai ter catástrofe, mas sobre a tua vida a bênção do Senhor. Há o propósito de Deus e a bênção do Senhor virá nesse momento, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, é tremendo esse texto, oh glória, amém, aleluia. 17, os aflitos e necessitados buscam águas, mas não há, e a sua língua se seca de sede. Eu, Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel,
não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagoas de águas e a terra seca em manancial de água. Plantarei no deserto cedro, acácia, murta e oliveira, porém no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam. Olha que interessante. Deus te envia, Deus te garante a vitória, o nome dele é glorificado e nós somos honrados, para a glória de Deus, Deus ainda nos honra. Para que todos vejam, saibam e considerem. 3 verdades. Veja, não preciso explicar. Saibam, fiquem sabendo. Considerem, é interessante. Muita gente só vê e só sabe, mas não considera. Vamos pensar a respeito de nós? A gente vê alguém passando por prova. Vamos pensar, a gente é criança e vê um amiguinho nosso pondo a mão no fogão e queimando o dedo. A gente viu, a gente sabe, mas a gente considerou? Depende. Se um dia a gente for querer pôr o dedo no fogo, a gente só viu e ficou sabendo, mas não considerou não. Mas se a gente não pôr o dedo no fogo, porque a gente lembrar do amiguinho que queimou o dedo, e se a gente pôr vai queimar o dedo também, a gente considera. Sabe o interessante que a palavra considerar, ela tem o mesmo sentido da palavra ciência. Irmão, se eu estou vendo que na reportagem está dizendo uma coisa, não estou dizendo reportagem de investigação policial não, reportagem de economista, reportagem séria. Se eu estou vendo que existe na igreja uma palavra de direção, eu estou vendo, estou ouvindo, estou sabendo. Mas se eu não considerar, eu não vou poder dizer, mas ninguém me avisou. Deus colocou, vamos trazer o exemplo do menino de novo, eu perto do meu amiguinho para ver ele pôr o dedo no fogo e pegar fogo no dedo dele. Ou seja, Deus não quer só que eu veja, que eu saiba, mas Deus quer que eu considere. Sabe, irmãos, quantas vezes você ouve, seja prudente, mas ainda tem gente que não é prudente. Quantas vezes a gente ouve na igreja dizer, gaste menos do que você ganha, tem gente que não gasta. Quantas vezes a gente fala, irmão, deixa de pensar só no natural, anda no sobrenatural, o natural vai te matar, e o camarada vive no natural, ele não ouve. Sabe o que quer dizer? O mesmo camarada que vê o outro pôr o dedo no fogo e não vai entender no sentido de considerar, vai lá e vai fazer a mesma coisa. Pense nisso, irmãos. Considera, irmãos. Sabe, se tem um irmão na igreja passando por prova, não é para você humilhar não, é para você ajudar o teu irmão, amém? É para você orar por ele, amém? Mas é também para você considerar, porque se aquele irmão passou por prova, muitas vezes ele falhou. Olha a mensagem, Deus está te ajudando a você não falhar, porque você está vendo que o irmão está na lama, porque ele tomou aquela decisão, agora você vai também tomar? O que vai acontecer com você? Vai para a lama também. Então quando a Bíblia diz considera, Deus está dizendo assim, ouça as palavras. Uma vez eu cheguei na igreja, quando eu estava lá em São Caetano ainda, ministrando com jovens, e aí eu pedi para o irmão ministrar lá nos jovens, um dia que eu estava, mas pedi para ele ministrar, ele trouxe uma palavra que no começo eu não entendi nada, eu falei, meu Deus, Deus sabe, mas irmão, depois eu ouvi tanto testemunho daquela palavra, eu ouvi tanta gente dizendo que foi abençoado, sabe por quê? Porque aquela palavra tinha destino. E sabe o que eu aprendi depois, no momento que eu passei por prova? Que aquela palavra era para a minha vida. Mas naquele dia eu pensei, essa área eu não preciso. Sabe quando a gente é orgulhoso? Essa área eu não preciso. Depois, quebrei a cara. E aí, qual que era o tema da área que eu quebrei a cara? Da mensagem que eu disse do irmão lá, não preciso. Eu fui usado por Deus para convidar o irmão, mas não entendi que Deus estava usando o irmão para falar comigo. E aí o que acontece na nossa vida é isso, a gente não considera. As pessoas pegam as coisas de maior valor e tiram o valor, não é? Deus colocou pai e mãe.
Para quem os jovens mais se rebelam? Contra os amigos? Não, contra pai e mãe. Deus coloca a igreja. A igreja vai lá, ensina, trata, batiza, ajuda, dá curso de noivo, faz o casamento. Aí o camarada prefere honrar a família do que honrar Deus. E aí ele vai casar, e no dia do casamento dele ele não está preocupado se a igreja pode estar. Ele está preocupado com a data do buffet. Olha as prioridades, já está começando o casamento errado. O que vai acontecer nesse casamento, irmão? Só vai dar errado. Porque se ele não está priorizando Deus, espera aí, a igreja está comigo, Deus está comigo. O buffet, eu vou para outro buffet. Ah não, pastor, o buffet só tem aquela data. A igreja tem que ter aquela data, irmão. Me desculpa, mas aquela data a igreja não tem. Aquela data tem o casamento do outro irmão, ou o casamento da outra irmã, ou o ensaio do louvor, e a igreja já tem sua programação. Ah, então eu não vou casar na igreja. Eu vou pedir para um mestre de cerimônia casar. Tá bom, vai lá. Que unção o mestre de cerimônia vai ter para derramar sobre a tua vida? Que tipo de bênção ele vai dar sobre o teu casamento? Entendeu, irmão? São valores. Considerar é você ver ao longo da vida situações, muitas vezes com o outro, e tomar lição para a tua vida. E aprender com situações que você muitas vezes pensa, ah, não tem nada a ver com isso. Tem sim. Se Deus está fazendo chegar no teu coração, é porque um dia você vai precisar daquilo. Sabe aquele parafusinho da tua casa, seu Zé, desse tamanho? Que você não dá valor, mas um dia precisa apertar um negocinho lá, né, Daniel? E aí você vai lá na tua caixa de ferramenta, acha aquele parafusinho que resolve a situação. Um dia você quase jogou ele fora, né? Mas aquele parafusinho te ajudou. É a mesma coisa das coisas da vida da gente, irmãos. Muitas vezes você vê um parente teu passar por uma prova, você vê alguém passar por um problema, você vê um irmão da igreja passar por outro, e você muitas vezes só fala, Deus tem misericórdia. Não, Senhor tenha misericórdia, eu vou orar por ele, vou ajudar ele. Mas o que o Senhor tem para me ensinar com isso? Eu preciso considerar. Por quê? Porque quando eu considero verdades hoje, eu impeço a minha vida de viver frustrações amanhã. Talvez se eu tivesse ouvido a palavra do irmão lá dos jovens, Anderson, eu não teria quebrado a cara lá na frente. Mas eu não ouvi. Então considerar, irmão, é isso. É deixar cair no coração. E considerar é um processo. Quando você é enviado, é um processo. Considera. Deus tem um propósito em tudo isso. Deus quer te ensinar alguma coisa. Deus tem algo para trabalhar no teu coração. Muitas vezes a gente vai para os ribeirinhos, né, Flávio? Daí dormimos em situações complicadas. A gente fala, mas por que eu passo por isso? Mas depois que a gente volta, a gente ouve. Aquele jovem, ele era uma pessoa difícil. Foi para lá, foi ministrada, Deus trabalhou no coração dele, ele voltou restaurado. Em tudo, Deus tem um propósito. Quantos creem, diz amém? Por isso considera, irmãos, considera as coisas que a gente está passando. Em tudo, Deus tem um propósito, amém? Para que todos vejam, versículo 20, saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Olha a tua oração, mostra para Deus, abra teu coração, ore, apresente diante dele. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas, falei agora há pouco, e saibamos o fim delas. Ou faze-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses, ou fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. A abominação é quem vos escolhe. Olha quem toma a decisão errada aqui, irmãos. 26, vamos para o 26 até o 29. Quem anunciou isso desde o princípio, para que possamos saber, ou desde antes, para que dizamos justo é? Porém não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro direi a Sião, eis que ali eles estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. E quando olhei, não havia ninguém, nem mesmo entre esses conselheiro algum havia, a quem perguntasse ou a quem me respondesse em palavra. Eis que todos são vaidade, as suas obras não são coisa alguma, as suas imagens de fundição são vento e confusão.
Quem não entende o envio de Deus vai cair na tempestade do diabo. Está dizendo a Bíblia aqui, vai cair no espírito de confusão, coisas vãs. Cuidado, irmão. Cuidado, minha irmã. Saia do espírito de confusão. Se livre do espírito de confusão. Se livre do espírito de rebelião. Se livre do espírito de rebelião, espírito de crítica. Sabe, eram só irmãos. Depois viram que Deus usou, já acharam que era maior que Moisés. Estou falando de quem? Miriam e quem mais? E Arão. Deus vai te usar, querido. Deus vai te enviar para muitas bênçãos. Até no meio da prova, Deus vai ser com você. Mas o dia que você e eu se acharmos, acabou. O camarada começa lá embaixo, servindo, colocando água para o pastor, pegando a pasta do pastor, e ele começa a servir, Deus começa a honrar, né? Daí aquele homem já começa, aquela irmã, a orar pelos enfermos, eles começam a ser curados. Aí aquele homem já começa a orar por uma família, a família ser restaurada. Aí ele já para de ser apoio. Aí ele já não quer mais colocar água, ele já não quer mais carregar a pasta do pastor, ele não quer mais ajudar, ele não quer ser mais aquela pessoa que vai servir. Por quê? Porque agora Deus me usa. Foi o que aconteceu com Miriam e com Arão, irmãos. Quiseram ser maior que Moisés. Irmão, fica no lugar que Deus te chamou. Deus vai te usar, eu creio que Deus vai te usar, mas cuidado com o teu caráter. Cuidado com o teu caráter. Cuidado com essas questões. Eu estou com um pastor amigo em São Caetano que teve princípio de infarto. Confiou num cara, praticamente tirou o cara do lixo, ajudou o cara, levou o cara para a casa dele, deu comida, deu bebida. O camarada agora na igreja começou a crescer, começou a ser usado, começou a arrumar confusão, espírito de rebelião, e contra o pastor. Espírito de rebelião. Ah, pastor, mas é só lá. Não. Outra igreja de um pastor também amigo, também 2 evangelistas lá foram fazer seminário, líder de escola dominical, começaram a ensinar heresia na escola dominical. O pastor foi confrontar, eles arrumaram uma confusão, saíram da igreja, arrumaram um monte de dissensão, arrumaram um monte de confusão. Sabe, irmãos, eu deixo um recado no mundo espiritual, não é para você não, é para o diabo ouvir. Se esse espírito de traição, de confusão, de rebelião está indo nas igrejas, aqui não. Em nome de Jesus. E antes dele querer se manifestar, eu digo que a porta está ali. E aqui não. Ah, pastor, mas eu quero. Então, irmão, ó, a porta está ali, o barranco dá até licença. Se algum irmão já quiser sair, já está até abençoado para sair. Que a porta que foi bênção para entrar é bênção para sair. Eu não vou aceitar, em nome de Jesus, espírito de rebelião. Por quê? Peraí. Um pastor, 2. Outro pastor, 1. O pastor cunhado dele. Ele envia para o interior para ser pastor. Chega lá, começa a olhar para a mulherada. Começa a arrumar confusão. E aí o pastor vai lá, afasta o cara, né? Está fazendo confusão. Ele chega aqui, arruma confusão, quase bate no cunhado, que é pastor. O pastor teve que afastar ele da igreja. Pastor, quando aconteceu isso? Agora em janeiro. Todos os pepinos que eu peguei agora em janeiro. 3 pastores. Fora o outro, lá de Jundiaí. Espírito de rebelião. Sabe, irmão, espírito de rebelião está repreendido em nome de Jesus. O que eu digo? Deus está nos enviando para coisas grandes, para propósito grande. Mas só vai acontecer propósito grande, aquilo que eu disse, quando a visão for grande, quando o nosso coração estiver pronto a viver desafios no altar, e Deus então vai ser glorificado. Amém? Trate isso. Deus está te enviando. Eu profetizo e declaro essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Mas fique atento, porque muitas vezes, irmão, a gente vê o nosso ego crescer. E aí? Você está pronto? Você está pronto para ver o teu ego crescer? Aí o teu ego cresce, você não domina, o que acaba acontecendo? O mesmo espírito que atua em Miriam e Arão acontece na tua vida, está repreendido, não vai acontecer em nome de Jesus. Você vai ser usado e Deus vai ser glorificado, mas cada um tem que ter o seu lugar. Cada um tem que ter o seu lugar e respeitar a autoridade. E eu até digo para vocês, irmão, reconheço que aquele irmão presbítero, que o pastor que quase teve um princípio de infarto, tem chamado pastoral, tem mesmo. Os outros 2 evangelistas têm chamado também. Já viajaram comigo, viagem missionária.
Tem chamado, confesso que tem chamado. Mas a questão é que o chamado de Deus passa primeiro pelo nosso caráter. Quem não tem caráter, não pode ter chamado. Quem não tem idoneidade, não pode ter chamado. E eu disse para ele essa semana, quando nos encontramos: pastor, um obreiro fiel não é fiel quando você está. O obreiro fiel é fiel quando você não está. E o que esse cara causou o dia que você não estava? É aí que você conhece o cara. O dia que ele pregou heresia na escola dominical, você estava? Não. Então é nesse dia que ele mostra infidelidade, porque no dia que você está, ele está com capa de ovelha. No dia que você não está, ele tira a capa de ovelha, é ele, então ele é lobo, então ele está desmascarado, então ele dá amarrada, ele dá confusão, ele gira e um monte de coisa. Então, irmãos, Deus quer usar todos nós aqui. Eu creio que Deus quer nos usar, mas o dia que nós entendermos que Deus nos usa, não é nós que usamos a Deus para dizer certas coisas dizendo em nome de Deus. Por isso, entenda uma coisa essa noite, eu já estou terminando. Caráter, acima de carisma, como aquele vídeo que você mandou, aquela mensagem. Caráter, acima de tudo. Preserva o teu caráter, guarda o teu caráter, guarda a tua vida, preserva o teu coração. Deus quer te enviar, Deus quer que você possa dar fruto, o vosso fruto permaneça. Deus quer te dar um novo relacionamento, eu profetizo. Deus quer te abençoar e vai te abençoar, mas trate o teu caráter, irmão. Trate o teu caráter, trate a tua idoneidade, trate você nos bastidores, trate você, não seja o Saul que vai se levantar contra Davi, seja o Davi que vai poupar Saul. Ah, mas vão vir me matar, pastor. Deixa matar. Se chegar a tua hora, chegou. Agora você vai matar alguém? Não, não mata ninguém. Abençoa, profetiza, poupa, trata. Deus vai honrar você. Deus honrou Davi. Deus escondeu Saul, levantou Davi. Davi não precisou provar que era. Deus mostrou quem ele era. A tua vida é assim, o teu caráter é assim. Trate o teu caráter. Isaías 41, trate o teu caráter. Deus vai criar rios no deserto, vai abrir porta, vai te mostrar, considera, como nós falamos há pouco, e assim a tua vida será abençoada, em nome de Jesus, amém?